Imagina caminhar à noite por uma Roma ainda em obras, cheia de andaimes, ruas estreitas e o cheiro de fumaça de tochas misturado com vinho derramado e lixo. Nas tabernas, gente rindo alto, apostando, comprando corpos de homens e mulheres como se fossem mercadorias. Nos becos mais escuros, escravos se encostam nas paredes, esperando o chamado de algum cidadão que queira se distrair antes de voltar para casa. É nesse mundo que um garoto chamado Lúcio Domício Aenobarbo cresce até se tornar o imperador Nero. Para entender as práticas homossexuais atribuídas a Nero, é preciso primeiro entender o que era ser homossexual em Roma. E aí vem o primeiro choque. Os romanos nem usavam essa palavra como usamos hoje. Eles não dividiam o mundo entre heterossexuais e homossexuais. O que importava não era o gênero do parceiro, mas o papel que cada um ocupava na relação e o status social de cada um. Um cidadão romano adulto podia, em teoria, ter relações com mulheres, com escravas, com escravos, com prostitutas de qualquer gênero, desde que ele mantivesse o papel ativo, dominante, masculino. O problema não era desejar homens, era ser visto como alguém que se deixava colocar no lugar passivo, feminino, principalmente se também fosse cidadão livre. Em muitos círculos da elite, a atração por meninos e rapazes era conhecida, comentada e, até certo ponto, esperada. Escravos delicados, o famoso puer delicatus, eram escolhidos a dedo para servir à mesa, tocar instrumentos, divertir convidados e, muitas vezes, satisfazer desejos sexuais de senhores mais velhos. O corpo desses jovens era tratado como objeto de luxo, prolongado à força com castração em alguns casos, para manter um aspecto eternamente jovem. A linha entre desejo e abuso praticamente não existia. Quem não era cidadão não tinha escolha real, só obedecia. Nero cresce nesse ambiente, educado em casas onde a violência e o prazer caminham lado a lado. Filho de uma família complicada, marcado por intrigas, mortes e manipulação, ele é adotado por Cláudio, sobe ao trono ainda jovem e, de repente, tem na mão o que nenhum romano comum tem: poder absoluto sobre corpos, fortunas, leis e reputações, o que para um patrício qualquer era apenas fantasia de bordel, para Nero vira realidade de palácio. As fontes antigas que falam sobre ele, Suetônio, Tácito, Dião Cássio, não são neutras. Escrevem depois da morte de Nero, sob outros imperadores, muitas vezes com raiva, moralismo e vontade de transformar o último dos Júlio Cláudios em um monstro exemplar. Mesmo assim, elas convergem em um ponto. Nero não só desejava homens, como levou esse desejo para o palco público, misturando sexo, espetáculo e humilhação de uma forma que, mesmo numa Roma acostumada a excessos, parecia demais. Para o romano médio, ver um aristocrata buscar prazer com um escravo não era novidade. O escândalo começa quando o equilíbrio simbólico se rompe. Quando o imperador, que deveria ser a imagem máxima da virilidade tradicional, passa a se vestir como mulher, a assumir papel de noiva em cerimônia, a tratar um escravo ou um eunuco como esposa ou esposo diante de testemunhas. Quando o que era para acontecer em segredo atrás de cortinas é encenado como um teatro de perversão de papéis. Imagina então um banquete no Palácio Imperial em plena Saturnália, a época de festas em que Roma inteira se permite um pouco de inversão de ordem. Senhores servem escravos em brincadeiras, máscaras circulam, ninguém sabe muito bem quem é quem. No meio dessa atmosfera já inclinada ao exagero, Nero entra coberto de joias, com roupas nupciais, cercado por músicos, pronto para uma cerimônia que nenhum outro imperador ousou fazer em público: casar com um homem. As histórias dessa cerimônia chegam até nós carregadas de veneno, mas repetidas por autores diferentes. Eles falam de fogos, de coroas, de lençóis, de testemunhas convidadas para ver o imperador tomar o lugar de esposa, deitada na cama nupcial, enquanto um outro homem assume o papel de marido. É difícil separar o que é literal do que é caricatura moralista, mas o quadro geral é esse. Nero pega as práticas homossexuais que, em Roma, estavam ligadas à desigualdade e ao segredo, e as transforma em rituais públicos, ousados, quase provocativos.
Ao mesmo tempo, ele não abandona a fachada de marido normal. Casa-se com mulheres de alta posição, Popeia Sabina entre elas, engravida esposas, encena o papel de homem que cumpre seu dever de dar herdeiros a Roma. Mas, por baixo dessa camada de normalidade, mantém um mundo próprio de jogos sexuais, em que o gênero é máscara que pode ser trocada e em que a dor de uns alimenta o prazer de outros. Nero não é um amante romântico de homens. É um senhor que usa tudo, inclusive o desejo, como instrumento de poder. A cidade reage de forma ambígua. Uma parte da elite se escandaliza, especialmente conservadores que ainda sonham com a Roma dura e simples da velha república. Outra parte participa, lucra, se cala. O povo das ruas transformará muitos desses boatos em piada, sarcasmo, murmúrios de taverna sobre o imperador que se casou com um homem ou o imperador que se comporta como esposa. O próprio termo amor grego circula como rótulo de práticas vistas como refinadas e degeneradas ao mesmo tempo. É nesse caldo de hipocrisia e exibicionismo que surgem as histórias mais famosas sobre as práticas homossexuais de Nero. Em vez de apenas usar escravos de forma anônima, ele escolhe alguns homens específicos, dá a eles status simbólico de marido ou esposa, castra, veste, exibe, humilha, protege. Não é só sexo, é teatro de domínio, e é justamente aí que começa a parte mais sombria dessa narrativa. As uniões com Pitágoras e, mais tarde, com Esporos. Vamos voltar àquela Saturnália em particular, por volta do ano 64 d.C. A cidade ainda cheira a queimado depois do grande incêndio que devastou bairros inteiros. Nero é acusado em cochichos de ter deixado o fogo correr solto para realizar reformas urbanas grandiosas. Para se defender, ele constrói uma imagem de benfeitor, mas também mergulha em banquetes cada vez mais extravagantes, como se o excesso fosse remédio para o medo. Em um desses banquetes, segundo Tácito, Suetônio e Dião Cássio, acontece algo que marcaria para sempre a fama sexual de Nero. O casamento com o liberto Pitágoras, um ex-escravo que se tornara seu homem de confiança. A cena, reconstruída a partir das fontes, é quase surreal. Convidados importantes são convocados, como se fosse uma boda tradicional. Há uso de véu, de coroas, de dote simbólico, mas a inversão é total. Quem assume o papel de noiva é o imperador. Imagina isso pelos olhos de um senador romano conservador. Na sua mente, o casamento é o ritual mais sério da vida civil. Une famílias, produz herdeiros legítimos, organiza a sociedade. De repente, o homem que deveria ser guardião dessa ordem aparece com um véu sobre a cabeça, talvez com maquiagem leve, rodeado de tochas, entrando na sala ao som de flautas, pronto para entregar a mão a um liberto. No documento de casamento, se existiu, o nome de Nero vem no lugar do noivo, mas na encenação ele se deita como esposa. As fontes dizem que Nero gritou como uma noiva quando Pitágoras o possuiu, linguagem carregada de malícia, mas que deixa claro o choque. O líder máximo do império se exibia como parceiro passivo. Pode haver exagero, claro. Escritores hostis queriam mostrar que Nero era tudo aquilo que um romano de verdade não deveria ser. Mesmo assim, detalhes se repetem em diferentes autores. A cerimônia pública, os votos, a noite de núpcias encenada diante de testemunhas, até o uso de lençol nupcial como se fosse casamento com mulher. O que isso significava para o próprio Nero? Talvez uma provocação consciente à moral tradicional. Talvez uma forma de transformar o próprio corpo em palco e arma contra aqueles que o desprezavam. Talvez pura busca de prazer ao extremo, misturando humilhação calculada e sensação de poder absoluto. Só alguém que se sente intocável se permite ser visto desse jeito sem medo das consequências. Em qualquer caso, o recado era claro. Nenhuma regra vale para mim. Para Pitágoras, a situação era ambígua. Como liberto, ele devia tudo ao imperador. Ser escolhido como marido poderia significar acesso a privilégios, riquezas, influência, mas também o risco de ser lembrado para sempre como aquele que tomou o lugar do imperador na cama. Em uma sociedade em que o papel ativo é o da masculinidade plena, ocupar esse papel com relação ao próprio chefe supremo era uma glória perigosa.
Se Nero se irritasse, bastaria virar o discurso. De querido, Pitágoras seria rotulado de corruptor, de escândalo ambulante, de símbolo de decadência. Os banquetes em que esse casamento se insere também são descritos como espetáculos de crueldade sexual. Suetônio fala de apresentações em que Nero, envolto em peles de animais, era solto como se fosse uma fera, atacando homens e mulheres amarrados, simulando caçadas eróticas em que o corpo alheio era brinquedo. Mesmo que parte disso seja sátira, a imagem é a de um imperador que não conhece limites, se diverte misturando violência, sexo, medo e risos nervosos de convidados que não ousam se opor. A cidade, enquanto isso, observa de fora. Nas termas, alguns comentam com fascínio, como se o palácio fosse um teatro de aberrações que nunca poderão ver de perto. Outros sentem um arrepio mais fundo, porque sabem que essas práticas não ficam trancadas nas paredes douradas. Elas criam um clima em Roma inteira, normalizando um tipo de uso de corpos que desce pelos degraus sociais até chegar nas tabernas, nos bordéis, nos mercados de escravos. Se o imperador pode se casar com um homem em cerimônia pública, o que impede qualquer poderoso de fazer o que quiser com quem estiver ao alcance de sua mão? Ao mesmo tempo, é irônico notar que, do ponto de vista de muitos romanos, o problema não era exatamente o fato de Nero gostar de homens. Outros imperadores e aristocratas também tinham relações com rapazes. Trajano, por exemplo, ficou famoso por sua atração por jovens. A diferença é o modo como Nero encena isso, com inversão explícita de papéis de gênero, casamento teatral e uma falta de pudor que transforma a intimidade em arma política. Depois desse casamento, Nero continua governando, mas sua reputação moral, já abalada por boatos de assassínios familiares e extravagâncias, mergulha ainda mais. Para muitos, a união com Pitágoras é o símbolo de um governo que virou as costas para qualquer noção de limite. E é importante dizer, a mesma Roma que tolera e até admira homens que usam sexualmente seus escravos sem cerimônia pública, se escandaliza com a ideia de um casamento entre dois homens, justamente porque isso parece ameaçar a própria estrutura simbólica do casamento como instituição. O mais perturbador é que, mesmo após esse episódio, Nero não parece satisfeito. Anos depois, jamais isolado, cercado de medo e paranoia, ele vai repetir a fórmula de um casamento homossexual público. Só que, desta vez, o roteiro será ainda mais sombrio, envolvendo castração, luto distorcido e uma figura que as fontes descrevem como quase um fantasma de esposa renascida em corpo de rapaz. Sporos. Imagina Roma alguns anos depois. Muitos inimigos de Nero já estão mortos ou afastados. A desconfiança corrói o palácio. Senadores conspiram em segredo, o povo murmura mais alto, as legiões começam a olhar para o trono com menos respeito. No meio desse cenário carregado, acontece um episódio decisivo. Popeia Sabina, a esposa favorita de Nero, morre. As versões variam, mas uma das mais repetidas é que Nero, em um acesso de fúria, chuta a esposa grávida, causando sua morte. Verdade ou exagero, o fato é que a perda de Popeia deixa um buraco na vida emocional distorcida do imperador. É aqui que entra Sporos, uma das figuras mais macabras dessa história. As fontes dizem que ele era um jovem escravo, de grande beleza, talvez ainda adolescente, que chamou a atenção de Nero pela semelhança com Popeia. O imperador, obcecado, teria decidido que, se não podia ter Popeia de volta, faria de Sporos uma espécie de substituta viva. E para isso, tomou uma decisão extrema. Mandou castrar o rapaz para impedir o desenvolvimento de características masculinas plenas e aproximá-lo ainda mais de um ideal de noiva perfeita. A castração em Roma não era prática desconhecida, mas era carregada de tabu. Meninos eram castrados para servir como cantores, como objetos sexuais, como eunucos em casas ricas, em centros orientais do Império. O ato retirava deles a possibilidade de ter filhos, alterava a voz, o corpo, a identidade social. No caso de Sporos, a castração tinha um objetivo claro: esculpir um corpo que pudesse encenar para Nero a presença de Popeia. Ele é transformado à força em boneca viva para um luto doentio.
Depois disso, o imperador vai além. Ele organiza outra cerimônia de casamento, desta vez colocando-se no papel de marido e Esporos no papel de esposa. Em uma paródia sombria do casamento tradicional, Esporos recebe véu, dote, é vestido com roupas femininas, tratado como imperatriz em banquetes, acompanhando Nero em público ao lado de senadores e oficiais. Cassius Dio relata que Nero casou-se formalmente com Esporos, dando-lhe dote, casamento público e todas as honras de uma esposa. A imagem é perturbadora. Um jovem sem escolha, mutilado, obrigado a encenar para todo o império o papel de esposa do homem que o transformou em objeto. E ao contrário do casamento com Pitágoras, em que Nero tinha o papel passivo na cama, aqui ele assume a posição de marido, deixando claro que, apesar da inversão de gênero de Esporos, a hierarquia sexual romana tradicional é mantida. Ele é o ativo, o dominador. Para o público romano, isso é ao mesmo tempo menos escandaloso do que o papel de noiva assumido por Nero antes, e mais tenebroso, porque revela até onde ele está disposto a ir para satisfazer uma fantasia. Ser Esporos nesse cenário é viver em um pesadelo luxuoso. Por um lado, ele tem roupas finas, joias, lugar à mesa, carruagens, talvez até serviçais próprios. Por outro, cada um desses privilégios é algema dourada. Ele é lembrado constantemente de que sua posição depende do capricho de um único homem. Não é uma esposa com direitos, é uma propriedade que anda, fala, sorri quando mandam sorrir. A qualquer momento, o imperador pode decidir deixá-lo de lado, trocá-lo por outro, puni-lo, expô-lo ao ridículo. Os relatos contam que Nero gostava de passear com Esporos em público, chamando-o por nomes femininos, apresentando-o a convidados estrangeiros como se fosse realmente sua esposa. Isso não era apenas extravagância, era mensagem política. Ao colocar Esporos ao seu lado como imperatriz, Nero não só ofendia a moral tradicional, como mostrava que não temia nada nem ninguém. Desafiava Senado, costumes, religião com um sorriso. A humilhação de Esporos era o espetáculo em que o imperador exibia sua invulnerabilidade. Tudo isso ocorre em uma Roma em que, como vimos, práticas homossexuais entre homens não eram em si ilegais, mas estavam profundamente ligadas à hierarquia social. Cidadãos podiam usar escravos e prostitutos masculinos desde que mantivessem o papel dominante. O que Nero faz com Esporos leva essa lógica ao máximo, com um elemento a mais: a teatralização do luto. Ao moldar o rapaz à imagem de Popeia, ele mistura desejo, necrofilia simbólica e sofrimento mal resolvido em um teatro que dá arrepios. Depois da queda de Nero, Esporos não desaparece de cena. Pelo contrário, sua figura triste continua sendo usada por outros poderosos. Otão, um dos homens que disputa o trono logo após o suicídio de Nero, assume Esporos como companheiro, quase como herança, repetindo a encenação. Imaginar esse rapaz circulando por diferentes palácios, sempre como esposa de alguém, é enxergar como o corpo de um indivíduo podia ser sequestrado por narrativas de poder alheias, especialmente quando se tratava de desejos considerados desviantes pelo próprio discurso oficial. Nessa história, o lado sexual nunca é romântico. Não há aqui o ideal de dois homens que se amam em igualdade. Há, sim, práticas homossexuais atravessadas por violência, castração, diferença de status, exibicionismo. Nero não é apenas um homem que sente atração por outros homens. É um imperador que transforma essa atração em espetáculo de dominação, usando cerimônias públicas, vestimentas, mutilação e humilhação. E é justamente isso que torna suas práticas tão assustadoras. Elas não são um segredo de quarto, são um teatro em que o império inteiro é obrigado a ser plateia. Ao olhar para esse quadro, é fácil cair na tentação de achar que o horror está no fato de ser sexo entre homens. Mas, se você prestar atenção, o horror real está na forma como esse sexo acontece. Atravessado por abuso de poder, pelo uso de corpos subordinados como objetos, pela indiferença total a qualquer ideia de consentimento. O que arrepiava mesmo alguns romanos não era o gênero do parceiro, e sim a sensação de que Nero tinha cruzado todas as linhas,
inclusive aquelas de um mundo que já era cruel por natureza. Chegando aqui, vale parar e perguntar: o quanto dessa história é verdade e o quanto é exagero de autores que odiavam Nero? Tácito, Suetônio e Dião Cássio concordam em pontos centrais: casamento com um liberto, casamento com esporos, castração, encenações públicas. Mas todos escrevem décadas depois dos fatos, sob imperadores que tinham interesse em pintar Nero como monstro completo. A historiografia moderna lembra que não podemos ler esses relatos como se fossem reportagem neutra. Ainda assim, muita coisa bate, e não há outra tradição forte que negue essas práticas. Quando diferentes autores em tempos diferentes contam versões parecidas do mesmo escândalo, os historiadores tendem a pensar que, ao menos em parte, há um núcleo de verdade. O que parece mais sólido é o seguinte: Nero, sim, envolveu-se em relações sexuais com homens, como muitos membros da elite romana. Sim, realizou pelo menos uma cerimônia de casamento com um parceiro masculino, provavelmente o liberto que conhecemos como Pitágoras ou Doriforos, assumindo o papel de noiva. Sim, castrou um jovem chamado Esporos e o exibiu como esposa, repetindo ritos de casamento e apresentando-o em público com status de consorte. A parte mais teatral dos relatos, os gritos na cama, as fantasias com peles de animais, as cenas de caça humana, pode ter sido inflada para causar horror, mas cabe com perfeição no retrato geral de um príncipe que gostava de transformar tudo em espetáculo. Também é verdade que o contexto romano facilita a plausibilidade dessas histórias. A cultura sexual de Roma era permeada por práticas que hoje chamaríamos de abusos sistêmicos. Escravos mantidos exclusivamente para sexo, bordéis de meninos, castração para prolongar juventude, prostituição masculina e feminina difundida. Quando olhamos para isso, fica mais fácil acreditar que um imperador sem freios morais pudesse ir ainda mais longe, com casamentos encenados e violências personalizadas. Nero não inventa a exploração sexual. Ele a coloca no centro do palco mais iluminado do império. Ao mesmo tempo, precisamos enxergar como a própria acusação de luxúria homossexual era usada como arma política. Em Roma, chamar um homem de mulherzinha, insinuar que ele aceitava o papel passivo com outros, era uma forma de tentar destruir a imagem pública dele. Quando escritores descrevem Nero como alguém que gemia como noiva e se casava com homens, não estão apenas relatando, estão apontando o dedo, dizendo para o leitor romano: veja, ele não é um homem de verdade. O objetivo não é só registrar os fatos, é humilhar. É aqui que mora um perigo para quem conta essa história hoje. Repetir essa lógica, como se o problema central em Nero fosse ser gay. Não é. O que torna suas práticas tão perturbadoras não é a homossexualidade em si, mas o modo como ele mistura sexo, violência e poder, usando homens e meninos como peças de um jogo cruel em que só ele se diverte. As mesmas estruturas que permitiam aos romanos ricos abusar de escravos de qualquer gênero são o palco em que Nero encena seus casamentos grotescos. Ele é o extremo de um sistema, não um acidente isolado. Para quem assiste a essa história de longe, séculos depois, o medo vem de vários lugares. Vem da imagem de um jovem como Esporos, castrado e vestido de noiva, sendo exibido em banquetes enquanto convidados riem, sem saber onde colocar os olhos. Vem da ideia de um imperador que decide, em plena Saturnália, virar noiva de seu próprio liberto, quebrando símbolos que todos consideravam intocáveis. Vem do fato de perceber que a linha entre intimidade e espetáculo pode ser apagada quando alguém tem poder demais. E vem principalmente da constatação de que o desejo humano, seja por homens ou mulheres, pode ser usado como instrumento de tortura e dominação se cair nas mãos erradas. A curiosidade, por outro lado, nasce do choque de ver como um império tão poderoso, com estradas, aquedutos, exércitos organizados, podia ser governado por alguém que transformava a própria vida sexual em teatro de humilhação pública. Ao imaginar Nero caminhando pelos corredores da Domus Áurea com Pitágoras ou Esporos ao lado, vestido de seda, cercado de ouro e espelhos, você percebe que o império não era apenas legiões e senado. Era também um palco imenso para as fantasias e horrores de um único homem.
No final da vida, cercado de inimigos e abandonado pelas tropas, Nero foge de Roma e acaba se suicidando, deixando para trás fama de artista fracassado, incendiário, matricida e pervertido. É impossível saber até que ponto as histórias sobre suas práticas homossexuais foram exageradas de propósito para pintar o quadro do pior de todos os imperadores. Mas o fato de a tradição ter escolhido justamente esses episódios para representá-lo diz muito sobre o medo que Roma tinha de ver suas normas viradas de cabeça para baixo. Quando você pergunta quais eram as práticas homossexuais de Nero, a resposta mais honesta é que ele viveu sua sexualidade em um nível de abuso e teatralidade que assustava até uma sociedade acostumada a ver sexo e violência misturados todos os dias. Seus casamentos com Pitágoras e Esporos, verdadeiros ou parcialmente exagerados, se tornaram símbolo do momento em que o homem mais poderoso do mundo decidiu usar o amor entre homens não como afeto, mas como ferramenta de poder. Um brinquedo perverso para mostrar que nem o corpo, nem o gênero, nem o casamento, nem a própria dignidade humana escapavam da vontade dele. E é justamente por isso que essa história ainda dá frio na barriga. Porque lembra que, em qualquer época, quando alguém tem poder suficiente para transformar a vida sexual dos outros em espetáculo, ninguém está realmente seguro. Nem o escravo que é castrado, nem o liberto elevado a marido do imperador, nem a cidade inteira, obrigada a assistir calada enquanto o desejo de um só homem se espalha como fogo pelos corredores do império.